Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros que eu menos gostei dos meus autores favoritos. Mesmo aquele autor que a gente ama e que a gente talvez lesse até a lista de compras, às vezes escreve um livro que não bate muito bem pra gente, que talvez não seja um momento de leitura ou que a história simplesmente não converse com você, não é mesmo? E eu comecei a pensar nisso depois de ter visto um post no blog da Ivy, que é o meu amor pelos livros, vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá conferir, onde ela falou os livros não favoritos dos autores favoritos dela. E eu achei tão bacana que eu resolvi trazer a minha lista pra vocês também. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque se você deixa pro final acaba esquecendo. E lembrando também que o link da Amazon tá aqui embaixo. Se interessou por algum desses livros ou por qualquer outra coisa, comprem por favor pelo meu link, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Agora chega de enrolar e bora conhecer os meus não favoritos dos meus autores favoritos. Não é novidade pra nenhum de vocês o quanto eu adoro a escrita da Julia Quinn. Sempre que tem um lançamento dela aqui no Brasil, eu procuro ler e trazer aqui pro canal. No entanto, gente, nem tudo são flores, né? Depois de ter lido mais de 15 livros da autora, é óbvio que alguma coisa ali não iria funcionar tão bem. E acabei escolhendo um dos livros dela, assim, que de todos que eu não curti tanto, que foram poucos na verdade, esse aqui eu tenho um ranço tremendo por ele e eu acho que eu nunca vou conseguir superar o ranço que eu tenho do protagonista. E eu tô falando dos Mistérios de Sir Richard. Aqui a gente tem o quarto livro da série dos Smith, né? E a gente tem como protagonista o Sir Richard, que é um homem que ele precisa se casar em menos de um mês. E ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra conseguir esse casamento. E a Iris, que é uma moça que é a única que realmente sabe tocar alguma coisa no quarteto. E que ela sempre foi muito tímida e ela sempre foi muito reservada. E quando esse rapaz chega e começa a cortejá-la, ela fica lisonjeada, mas ela também fica desconfiada. E ele acaba pedindo ela em casamento numa situação meio comprometedora, o que deixa ela com a orelha mais em pé ainda. E bem, é claro que ele tava armando, ele tava querendo um casamento pra encobrir alguns de seus segredos, né? Enfim. E, gente, não dá. Sério, a Iris ela é uma personagem tão fantástica, tão incrível, que ela merecia alguém muito melhor e alguém muito menos cafajeste que esse homem, sério. Ele usou da coitada e ele, tipo, mesmo depois de casado, continuou usando e impondo sua vontade sobre ela, independente do que ela queria ou que ela pensava, sendo que, tipo, pros segredos dele, ela ajudaria de qualquer forma, sabe? Então, ele subjuga muito a Iris e isso me irritou muito, e ele é um personagem que, sinceramente, não teve redenção nenhuma pra mim durante toda a história. Então, esse aqui se tornou o livro que eu menos gosto dos livros que eu amo da Julia Quinn. Outra autora que eu vivo enchendo de elogios nesse canal é a Mary Belloug, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada pelos livros dela. Ela geralmente tem romances que são mais maduros, que se desenvolvem aos poucos e que vão trazendo o romance e a compreensão e a amizade aos poucos. Não é nada muito instantâneo e nem muito divertido como a gente vê em outros romances de época, mas é igualmente apaixonante. O que muitos de vocês talvez não saibam, talvez só aqueles que já acompanhavam o blog antes do canal, é que meu primeiro contato com a escrita da autora não foi lá muito promissor não, porque foi através de Ligeiramente Casados e eu nem curti tanto esse livro assim. Aqui a gente vai ter a história do Aidan e da Ivy. O Aidan tá na guerra e um dos amigos dele, um dos melhores amigos, o Percival, tá morrendo e ele faz com que o Aidan prometa que ele vai fazer qualquer coisa pra ajudar a irmã. E depois ele acaba pedindo pra que o Aidan se case com a irmã dele. O Aidan fica meio assim, porque ele nem conhece a moça, ele não tinha plano de se casar, mas ele prometeu, né, enfim. E aí ele vai atrás da Ivy, só que a Ivy não tinha intenção nenhuma de se casar com o Aidan, e acabam acontecendo algumas coisas e eles acabam casados. E basicamente assim é como começa a premissa desse livro, e a gente vai depois ver todos os Bedouins e tudo mais. No entanto, o que eu senti nesse primeiro romance aqui, por ser um casamento de conveniência, e que eles não tinham nenhuma afinidade, foi que a história demorou um pouco a engrenar, sabe? E na época eu tava acostumada com os romances da Julia Quinn e da Alyssa Kleypas. Então, pra mim, foi um choque muito grande pegar esse livro da Mary Belloug, que assim, até as 100 primeiras páginas eu não entendi exatamente onde ela tava querendo conduzir ou se esse romance realmente iria funcionar, sabe? No final não foi uma leitura ruim, tanto que eu continuei a série, me apaixonei por toda a série,
Mas esse aqui em especial, ele não me cativou tanto quanto os outros, sabe? Mas foi um bom começo, se você for parar pra pensar, porque ele te prende pra que você continue lendo toda a série. Mas dentre os livros da Mary Beilog, que é uma das minhas autoras favoritas, esse aqui é um dos que eu menos gosto, o que eu menos gosto, na verdade. E nem Jane Austen escapa dessa lista, pois é. É o mesmo caso da Mary Beilog, sabe? Não é que eu não goste desse livro, não é que eu tenha um livro da autora que eu não goste de maneira nenhuma, mas tem um que eu não tenho vontade, assim, de reler, sabe? Porque foi um livro que eu li, que eu gostei, mas que não me prendeu tanto, que tem alguns pontos dele que se tornaram um pouco cansativos. Inclusive tem uma resenha só dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. E eu estou falando de Mansfield Park. E aqui a gente vai ter a história da Fanny Price, que é uma moça que ela vai morar de favor com os tios, e que ela fica ali naquela questão de aceitar tudo que querem pra ela, que falam com ela, que tá sempre se colocando em posição de fazer o que os outros querem e não o que ela quer. Ela é uma heroína da Austen mais introspectiva, que não expressa muitos sentimentos, ela tem uma retidão moral ali que se mantém durante toda a obra. No entanto, em alguns momentos, a forma como ela age, a forma como ela se apresenta na história são um pouco cansativas e não trazem aquelas construções mais complexas de personagens que a Austen fazia, sabe? Onde a gente vê personagens com defeitos e qualidades. Pra mim, a Fanny Price se mantém muito uma coisa só. E os outros personagens dessa história também, eles não apresentam características muito marcantes. Então é um enredo que se arrasta mais e que não envolve tanto e que você não cria empatia por nenhum dos personagens, sabe? Pelo menos foi assim comigo. Então esse aqui é o meu livro menos favorito de todos da Austen que eu li até hoje. Outra autora que eu sempre corro pra comprar quando eu vejo o lançamento aqui no Brasil é a Jojo Moyes. Eu gosto muito da escrita dela, eu gosto da forma como ela desenvolve os personagens, como eles se assemelham muito ao real, ao humano mesmo, sabe? E eu gosto muito também do fato dela ter falado uma vez que ela se inspira pra escrever suas histórias em coisas cotidianas, coisas que ela vê acontecendo ou que ela lê no jornal. Algumas das suas obras foram escritas assim como Eu Era Antes de Você, foi feita dessa forma, e eu acho isso fantástico. E geralmente quando eu leio os livros dela, eu sou envolvida pelo enredo e pela trama, e crio sentimentos pelos seus personagens muito rápido, sabe? Desde o início. Entretanto, teve um dos livros dela que, apesar de ter gostado, ele não funcionou tão bem desde o início, e essa empatia que eu crio geralmente pelos personagens acabou não rolando tanto. E eu estou falando de Bahia da Esperança. Aqui a gente vai ter a história da Lisa. Ela já passou por poucas e boas e agora ela tá morando com a tia em uma comunidade onde elas administram um hotel juntas. E ela tá ali em paz, cuidando das suas coisas, vivendo seus dilemas, carregando aquelas cicatrizes que ela trouxe de um outro momento da vida dela. Em um determinado dia, um homem chega nesse hotel e vai bagunçar muito do que ela acredita e muito dos sentimentos dela e vai causar um verdadeiro rebuliço ali na comunidade. E basicamente é o que eu vou falar, sem dar spoiler do livro. E assim, é uma história interessante sobre recomeço, sobre aprender a se perdoar, sobre encontrar o seu lugar no mundo. No entanto, o que eu disse já, né, as 100 primeiras páginas foram muito paradas, a personagem, por ela carregar talvez essa dor e por ela ser mais introspectiva, ela não traz tanto sentimento pra gente quanto outros personagens da JoJo, mas no final, assim, depois que você passa a parte arrastada da história, se torna uma boa história. No entanto, nem todo mundo tem essa paciência de passar dessa parte arrastada, sabe? Enfim, eu gostei, mas eu não acho que é um livro que vai funcionar pra todo mundo, e dos livros da JoJo foi o que menos funcionou comigo. E pra fechar essa lista dos livros menos favoritos, das autoras favoritas, eu separei um livro aqui da Christine Hanna. Sim, gente, a Christine Hanna, que eu já fiz até lista aqui no canal indicando os meus livros favoritos dela, porque a escrita dela é maravilhosa. Mas teve um livro especial que eu vejo praticamente todo mundo que lê favoritando, e ele não funcionou comigo, sabe? De maneira nenhuma, assim. Tiveram pouquíssimas coisas que eu realmente gostei e foi meio que uma decepção. E eu estou falando de As Cores da Vida. Aqui a gente vai ter histórias de 3 irmãs, a Winona, a Marianne e a Vivienne. A Winona e a Vivienne, elas sempre tiveram ali um certo atrito. Na verdade, a Winona sempre teve muita inveja da irmã. Ela sempre achou que a irmã era a favorita dos pais, que a irmã era privilegiada, que a irmã, enfim, ela sempre enxergou as qualidades da irmã de uma maneira muito sarcástica e com uma inveja muito grande, desejando ser a irmã, entendeu? E temos a Aurora, que ela é meio neutra na história.
Ela parece assim que foi criada simplesmente para intermediar os problemas dessas duas. E temos a Vivienne, que é uma moça forte, decidida, que tá sempre disposta a abrir mão do que ela quer pelos outros e que tem um amor incondicional por cavalos e rodeios. E a gente vai conhecendo um pouco da história dessa família, como chegou no ponto em que existe essa rivalidade entre as irmãs e o pai delas ali no meio disso tudo também. Até que acontece uma coisa que vai abalar ainda mais as estruturas entre as irmãs, como se já fosse boa, né, enfim. E vai ter uma ruptura ali e a gente vai vendo o caminho que elas vão trilhar de volta pra se reencontrarem como família. Eu achei essa premissa muito interessante, sabe? No entanto, na hora de desenvolver os personagens, eu senti que a Winona, ela é tipo egoísta e só pensa em si mesma durante praticamente toda a trama. As 100 primeiras páginas, 150 primeiras páginas desse livro foram difíceis de digerir. O livro fica mais interessante quando realmente acontece essa ruptura, quando a gente entende qual foi o problema maior ali entre elas. E eu senti que continua essa rivalidade, continuam as brigas e que a Winona mesmo ela apresenta poucas características para que a gente crie uma certa empatia por ela. É muito difícil. A Vivienne, por outro lado, ela vai cativando e a Aurora fica ali neutra. E o pai delas também fica neutro e não tem nenhum tipo de desenvolvimento no personagem. Então, assim, foram coisas que eu sei que a Christine Hanna faz muito bem, que foram me deixando agoniada por eu não ver acontecer nesse livro, entendeu? O final até que interessante, foi satisfatório, mas eu não consegui gostar da Winona de maneira nenhuma. E eu achava que a Vivienne também, em alguns momentos, era muito boba, muito passiva em relação às irmãs, sabe? Enfim. Foi um livro que foi muito complicado pra mim, que eu não curti tanto, e que dentre os livros da Christine Hanna, eu acho que é o único que eu realmente não curti tanto mesmo. E bem, pessoal, essa foi minha pequena lista de livros não favoritos, dos meus autores favoritos. Teriam mais autores e mais livros, mas eu decidi pegar só esses 5, então se vocês quiserem saber de algum outro autor, me contem aí embaixo que eu vou fazer, vou ter o maior prazer de gravar pra vocês. E me contem aí embaixo um livro não favorito de seus autores favoritos. Aquele autor que você ama e que você leu um livro que falou, nem parecia ele. Enfim, vamos conversar, ok? Me contem um pouco da experiência de vocês aí nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.